Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que nós tenhamos uma reta final do ano cheia do Espírito Santo, amém, queridos? De colheita, que dias abençoados aqui também na conferência. Eu quero te convidar, vamos abrir juntos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Obrigado, pastor Vini, pelo carinho, pelo amor, pelo companheirismo. É sempre uma honra estar com vocês. Temos sempre orado ao Senhor, pedindo que Ele continue derramando graça sobre Emaús. Vocês têm inspirado famílias inteiras, igrejas ao redor do Brasil, do mundo, e esse é só o começo do que Deus está fazendo aqui. Só o começo do que Deus está fazendo aqui. E quantos foram tocados com esse vídeo de abertura? Não é bonito? Sempre que se fala sobre a história da igreja, os avivamentos, eu fico profundamente emocionado. Se nós estamos aqui numa noite como essa, é porque homens e mulheres que muitas vezes nós nem sabemos o nome, oraram, pagaram um preço, para que pudéssemos estar aqui, lendo a Bíblia agora no nosso idioma, pregando abertamente a palavra de Deus. Se estamos aqui, é porque Deus não deixou de levantar, no curso dos séculos, imitadores dele. E a gente vai estudar sobre isso na palavra hoje. Vamos ler Efésios 5, do verso 1 em diante. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque
até aqui nos ajudou o Senhor. Guarda-nos, ó Deus, nessa conferência, que seja, Pai, uma quinta, sexta, um final de semana repleto, ó Deus, de aprendizados. Ó Deus, revigora-nos nesses dias. Que seja um período de refrigério espiritual para cada um de nós. Dá-nos, ó Pai, discernimento, dá-nos a Tua direção. Queremos viver um final de ano abençoado na Tua presença. Queremos ser Teus imitadores, queremos manifestar o Teu caráter nessa sociedade, como a Tua palavra diz, em trevas. Guarda cada um de nós, eu te peço, cobre cada família aqui representada com a Tua presença, Pai. Que sejam dias abençoados. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. Queridos, eu amo muito esse texto que a gente vai estudar agora. Efésios 5 foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida em 2001, maio de 2001, há 23 anos atrás. 23 anos atrás. E sempre Deus fala comigo nesse texto. Isso é uma das belezas da palavra de Deus. Ela é inesgotável. A palavra de Deus é inesgotável. Inesgotável. É uma coisa impressionante. Você que tem contato com a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Eu estudo direito, sou formado em direito, tenho um mestrado, estou agora concluindo, se Deus quiser, Deus tem misericórdia de mim, o doutorado em filosofia do direito. E no direito a gente estuda também texto, né? A lei, a gente estuda a Constituição, a gente tem que estudar. E eu sempre percebi, né, que tem uma diferença brutal entre estudar o significado de um texto jurídico e da palavra, né? O professor fala, esse aqui é um artigo muito profundo. Aí, um dia depois, acabou, era só isso que esse artigo tinha a dizer? É só isso, acabou, não tem mais nada aqui. Tem mais outra ali. Agora, a palavra de Deus, por exemplo, esse texto aqui, eu perdi a conta de quantas vezes eu preguei, e sempre tem algo novo da parte de Deus. Eu oro para que sejam dias de um maná novo de Deus aqui, ó. Um maná novo. E esse texto é um desses textos. É um texto que começa de um modo muito marcante. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui nós temos um comando e uma condição. Qual que é o comando? Sede imitadores. Não basta ser um admirador de Deus, não basta pensar sobre Deus. A Bíblia é muito clara, não é uma sugestão. Aqui é um comando, imperativo para mim e para você. Você ama Deus de verdade? Você é chamado para manifestar um comportamento igual ao comportamento de Deus. O nosso padrão é lá no alto. É o padrão mais alto possível. Um comando, imitar Deus. Agora, esse comando vem com uma claríssima condição. Como que nós devemos imitar Deus? Não como atores, não como uma mímica, não de um modo fingido, não quando você imita alguém, não é um filme do Missão Impossível que o Ethan Hunt, o Tom Cruise tem que se disfarçar de alguém para conseguir entrar num lugar. Você não imita alguém para ganhar um comediante, um Marcelo Adnet, um Tom Cavalcante que imita, que é a profissão dele, é entretenimento. Não. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É para imitar de um modo muito específico, como um filho imita o seu pai, naturalmente, organicamente. É para imitar a Deus como um filho. Uma filha se torna parecida com o jeito da mãe, o jeito do pai. Quem está entendendo? Quem quer ser um filho amado de Deus? Quem quer imitar Deus como um filho imita o seu pai, uma filhinha imita a sua mãe? Esse comando aparece várias vezes, não é só aqui. Ele é um comando reiterado no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro também falou a mesma coisa. O apóstolo Pedro ele falou assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de antes, quando vocês viviam na ignorância. Não, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês em tudo, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, como filhos obedientes. Olha que interessante. Pedro também falou: como um filho obediente, seja santo como é santo o seu Pai no céu. O apóstolo João falou a mesma coisa.
Olha só, amados, agora somos filhos de Deus. Aí ele diz assim, 1 João 3,2, então seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Outro texto de Pedro, 1 Pedro 1, verso 14 a 16. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Olha o que Jesus diz lá em Lucas 6,36, sejam misericordiosos, como seu Pai é misericordioso. Ele diz também em Mateus 5,48, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Portanto, o apóstolo Paulo, mais uma vez, é um ponto que a Bíblia insiste. Ou seja, nós temos uma geração espiritual. João vai dizer, inclusive, o seguinte, por que Caim matou seu irmão Abel? Ele diz, porque ele não é filho de Deus, ele é filho do maligno. Então nele habita um comportamento homicida, como Satanás, que é homicida desde o princípio. Qual que é o espírito que influencia a sua vida? Você é um filho de Deus ou um filho do maligno? Essa é uma conferência para a gente sair daqui como filhos amados de Deus. Quem que o teu comportamento sinaliza que você é filho? É isso que Paulo está falando. Um filho tem as mesmas características do que o seu pai. Isso está lá em Gênesis 5, fala que Adão gerou um filho à sua imagem, fala, a sua imagem. Como ele foi imagem e semelhança de Deus, está em Gênesis que depois ele gerou um filho como... Quer dizer, o que é imagem? É assim, você se parece com o seu pai, não é assim? O bebezinho nasce com a carinha de joelho abençoado, amém, queridos irmãos? Parece o avô, parece o tataravô, o pessoal vê de tudo no bebê, já viu isso? É um joelho assim, um joelhinho. Mas a pessoa já vê, parece o pai, por quê? Porque o filho tem o mesmo DNA do pai e da mãe. Então é isso que o apóstolo João está falando. Se você é de fato um filho amado de Deus, vai ser natural que você tem que imitar esse comportamento de Deus. Agora, a grande pergunta que a gente vai estudar aqui nesses minutos é, como que a gente faz isso? Como que é possível, então, num mundo tão difícil, com pessoas que não estão nem para ninguém, como é que a gente pode viver um comportamento que manifesta Deus? Um comportamento que destoa do comportamento dos filhos do maligno. E é sobre isso que Paulo vai falar em vários versos que nós lemos aqui. E aí tem uma palavra-chave nesse texto para a gente entender, que é a palavra andar, a palavra que é traduzida em português como andar ou como viver. É a palavra grega peripatel, que aparece 3 vezes. No verso 2 diz, andem em amor, vivam em amor. Quem quer viver cheio do amor de Deus? No verso 8 diz, vivam como filhos da luz, ou andem como filhos da luz. Quem quer uma vida de luz, de transparência, de santidade? Quem quer? E por último, no verso 15 diz, tenham cuidado com a maneira que vocês andam, com a maneira que vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. Quem quer andar com sabedoria de Deus? O apóstolo Paulo destaca então 3 vezes essa palavra, uma palavra que ele já usou no começo da carta, é a palavra-chave do capítulo 5, mas ele já tinha usado ela no início da carta aos Efésios. Você sabe que o apóstolo Paulo, na instrumentalidade que Deus deu a ele tinha talentos, e um desses talentos notáveis do apóstolo Paulo era a sua capacidade de escrever, de falar. Ele era um orador, ele era um retórico. Ele até fala, olha, quando eu fui pregar para vocês, coríntios, eu nem usei a retórica humana para vocês não se apoiar no conhecimento humano. Paulo era uma pessoa, e então você vê como que é muito bem elaborada, inspirada pelo Espírito Santo. Mas, por exemplo, ele já tinha falado de andar no começo da carta. No capítulo 2, verso 1, ele fala que vocês não devem mais andar no caminho do diabo, como vocês costumavam viver, escravizados à vontade do diabo. No capítulo 2, verso 10, ele vai falar, andem, Deus preparou um caminho de antemão, para vocês andarem nesse caminho. Aí depois ele faz um apelo, no capítulo 4, verso 1, vivam, andem de maneira digna da vocação que vocês receberam.
Mais uma vez, no capítulo 4, verso 17, ele faz o apelo: não vivam, não andem mais como os gentios. E agora, quando chega no capítulo 5, ele não fala mais genericamente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora ele vai direcionar. Então, peraí, não deve andar mais como gentio, não deve andar mais com o príncipe das trevas. Deus preparou um caminho, vivam de maneira digna desse caminho. E agora ele vai dizer com todas as letras como que você vive como Jesus. Como que você pode imitar a Deus? Isso é muito bonito na fé cristã. A fé cristã não é um credo enevoado. Não é uma coisa assim, eu não sei como é que é. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu não estou agradando a Deus? Você ficou de doido. Está amarrado toda esquizofrenia espiritual, amém, queridos irmãos? Toda loucura espiritual, toda confusão. Às vezes você vem de um lugar confuso. Você é uma pessoa confusa, você é todo confuso, você não sabe nem onde você está na igreja Emaús, na conferência Emaús. As coisas têm começo, meio e fim. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, amém, queridos? Você não tem que ser enganado. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, luz. Às vezes você é uma pessoa confusa, nada que você faz dá certo. Pessoa confusa, pessoa amaldiçoada, tudo que você põe a mão derrete. Está repreendido esse demônio na sua vida, em nome de Jesus. Pessoa confusa, fala de um modo confuso. Não, você vai sair daqui com nitidez espiritual. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa conferência é para você sair melhor, amém, queridos? É para conferir nossa vida à luz da palavra. Peraí, o que eu tenho? Como é que eu estou? Conferência é isso. Conferência é um termo de congressos acadêmicos. Reúne pessoas naquela área, naquele lugar. Nós vamos conferir o estado da arte, da pesquisa. Nós vamos conferir. Então, toda conferência cristã, a gente vai conferir mais uma vez a nossa vida à luz da palavra de Deus. Peraí, nós estamos no caminho de Deus. Vamos lá. Acabou a introdução. Louvado seja Deus. Olha só. 3 marcas de um imitador de Deus. 3 marcas de um avivamento na nossa vida. Toda pessoa que está imitando Deus, ela é um avivamento ambulante. Louvado seja Deus. Avivamento. A pessoa está parecida com Jesus. Número 1, andem, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A marca distintiva dos discípulos de Jesus, de um imitador de Deus, é o amor. Agora, amor não é descrito aqui na Bíblia em termos emotivos, em termos ambíguos. Amor é muito nítido na Escritura. Amor é entrega, é ágape, é sacrifício, é doação. Andem em amor como Cristo. Como Cristo nos amou? Se entregando por nós. Se entregou por nós. Então, Jesus diz em João 13, 34, 35, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem se amar uns aos outros, e com isso todo mundo vai saber que vocês são meu discípulo. Então, o que caracteriza o amor? Uma vida de renúncia, de entrega, de oferta. A velha frase de John Stott: se você quer saber a definição de amor, não olhe no dicionário, olhe para o Calvário. Olhe para a cruz. Amor é uma pessoa que entrega. Então, o oposto de amor na Bíblia não é o ódio, é o orgulho. O oposto de amor, se amor é entrega, se amor é renúncia, se amor é ágape, se amor é sacrifício, é abrir mão desinteressadamente, isso é amor. Quem tem amor pelos seus amigos maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos? Não foi isso que Jesus falou? Isso é o amor, é entregar. O oposto de você amar, então vai ser o quê? Reter, é ou não é? É ser egoísta, é ser individualista. Por isso que C.S. Lewis dizia que o orgulho é o pai de todos os pecados. Não, pastor, o oposto do amor não é o orgulho, é a indiferença. Isso é o Érico Veríssimo que falou, não foi Jesus que falou. Às vezes tem coisas lá no seu subconsciente que não está na Bíblia. O orgulho leva à indiferença, o orgulho leva ao ódio, o orgulho leva a maltratar. Então o oposto do amor é o orgulho. É uma pessoa
que não tem humildade, que não se submete a ninguém, que não se submete a Deus. Você pode ver que o amor, ele abre e fecha o texto, porque o texto vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então o texto começa falando: seja imitador de Cristo que ama, e termina falando que isso também se manifesta no amor uns com os outros. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então aqui, vamos conferir nossa vida. Será que eu estou vivendo em amor? Ou será que eu estou vivendo uma vida toda orgulhosa? Tudo é eu acho que eu falei aqui ano passado, mas tem uma atualização dessa notícia. Ano passado eu falei que teve um meme que viralizou, na verdade é uma foto que virou um meme, de uma mulher na Itália, que ela casou com ela mesma. É muita falta do que fazer, né, gente? A mulher casou muita... Vamos dar um lote para ela capinar aqui no Brasil, né? A mulher casou com ela mesma. Tem até um nome, isso chama soligamia. A pessoa vai e casa com ela mesma. Ela fez, não tem valor jurídico nenhum isso, né? Ela foi, casou com ela, fez o bolo, cortou o bolo, tinha só ela própria em cima do bolo. Aí, a notícia que eu recebi é que ela divorciou dela mesma. Misericórdia! Eu não estava me aguentando mais. Ela divorciou, me mandaram a notícia. Não ficou um ano casado. A pessoa é tão chata que mora sozinha e foge de casa. Está repreendido, está repreendido. Tem gente assim. Tem gente... Qual que é a beleza do Evangelho? Deus não apenas nos tira do inferno, Ele tira o inferno de dentro de nós. É isso que está falando. Então, andem em amor. Um filho de Deus, ele ama. Jesus, ele amou. Agora, tem pessoas... Você ainda é uma pessoa muito ciosa do teu próprio nome, da tua própria honra. Tudo é você, você, você. A pessoa... Não, você tem que reconhecer, igual o menininho da música: na verdade, eu não sou tão forte como eu penso. Amém, irmãos? Amém, amém. Você tem que reconhecer. Eu estava agora no meio do ano, Vini, nós passamos as férias lá, a gente foi para a França, nas Olimpíadas de Paris, com a minha filhinha, com a Maria, com a minha esposa. A gente chegou lá, aí passeando, a minha filha nunca tinha ido no Palácio de Versalhes, a gente vendo... Lá tem aquela sala de espelhos. No Palácio de Versalhes tem a sala de espelhos. Você acredita que Deus falou comigo lá na sala de espelhos? O Palácio de Versalhes é tudo para o Rei Sol, né? Depois Napoleão passou por lá. É aquela coisa vaidosa, um monte de estátua para si próprio, um monte de quadro para ele mesmo. É enjoativo, né? É tudo igual. É tudo igual. E aí chega um ponto que fica enjoativo, assim. E aquela sala de espelhos, né? Aí Deus falou comigo: você não encontra o sentido da vida numa sala de espelhos. Você não encontra o sentido da vida. O problema é que tem pessoas iludidas, acham que amam Deus, mas na verdade querem um Deus ao seu serviço. Na verdade ainda são pessoas ególatras, autólatras, é autolatria. A pessoa se afirma, a pessoa está no centro o tempo inteiro. Não, você tem que ser igual um menino que eu vi num culto um dia. Ele estava orando assim: eu me repreendo em nome de Jesus. Eu falei: louvado seja Deus. Numa vigília, eu estava assim orando assim, aí tinha um menino: eu me repreendo em nome de Jesus. Eu olhei assim, aí o menino estava orando: eu me repreendo. Ninguém repreendeu ele mesmo se repreendeu. Eu falei: que bênção esse rapaz, olha só. Ninguém foi orar por ele. Eu quero orar por você, para que todos nós possamos sair dessa conferência amando mais. Ame. Qual que é o problema de amar? É que amar custa. Por isso que ninguém gosta de amar. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor, vivam em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo, como sacrifício. A cruz é algo doloroso. Amar custa. Amor não é sacrifício, não é doação. Sacrificar dói. Sacrificar. Como é que é criancinha? Você pode ver criança. Criança está brincando, tem um monte de criança, os brinquedos na igreja, qualquer lugar, no shopping, escola, férias, entra, ela pega um brinquedo, não é assim? Ela vê o brinquedo, pega o brinquedo. Como é que é? Pode ficar. Eu já fui tio da sala de criança várias vezes na igreja. Eles vêm correndo para pegar o brinquedo que eles querem. Tipo assim: se eu gosto desse brinquedo, é meu. Se ele é legal, é meu. Se eu acho que é meu, é meu. Se eu gosto, é meu. Se está quebrado, é seu. Não é assim? Então, o amor é isso, é você sacrificar. O amor é quando você abre mão de você. É quando você não se afirma mais como fundamento e finalidade de nada. Isso é amor. Você coloca Deus
É difícil amar. É muito difícil amar de verdade. A gente quer se proteger o tempo inteiro. Nosso instinto é muito de proteção. Agora, o amor é quando você já desistiu de você mesmo. Aquele que perde a sua vida, esse a achará. Esse a salvará. Esse é o segredo do Evangelho. O problema é que ninguém está disposto a atravessar esse rio do amor. Eu vou ficar aqui que está mais seguro. Porque o amor é difícil. O Evangelho ele é irritante. Ele é completamente subversivo. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Olha Paulo, quando sou fraco, é que sou... Claro, saiu a força dele, entra a força de Deus na sua vida. Então, o sermão do monte podia ser chamado também sermão do desmonte. Bem-aventurado não é o que humilha os outros. Bem-aventurado é o pobre de espírito. Dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é o que chora, porque ele vai ser consolado. Bem-aventurado é o manso, eles herdarão a terra. Claro, os violentos se matam, a terra fica com os mansos. Louvado seja Deus. Bem-aventurado não é quem se acha. Bem-aventurado é o que reconhece que não tem uma gota de justiça. Os que têm fome e sede de justiça. Mas tem um que nos santifica e nos justifica. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos. Gente, você tem certeza que você é um cristão? Ser cristão é isso. Ser cristão é ser misericordioso. Ser cristão, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado puro de coração, porque ele verá a Deus. Bem-aventurado pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus não é quem é briguento. Ser briguento é muito fácil. Eu desisti de ser briguento. Às vezes o velho homem vem. Por quê? Eu descobri que falando eu posso fazer uma pessoa chorar. Discutindo na escola, quando eu era menino, eu fazia o adversário chorar, sair, e eu me sentia culpado depois. Eu começava a falar, a pessoa não tinha nem vocabulário para falar, e chorava. Aí eu começava a me sentir, Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero usar essa habilidade que o Senhor me deu para ferir ninguém. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. É a oração que eu faço. Quem quer ser mais parecido com Jesus? Então, o amor, ser um cristão, bem-aventurados, são os pacificadores. Aí que é difícil. Tirar o ego, tirar o orgulho. Essa conferência vai nos desafiar a subir o nosso padrão para o padrão de Jesus. Chega de viver no padrão do inferno. Chega, irmã, de ser uma mulher insuportável. Amém, querida? Chega de ser um homem insuportável, ríspido, estúpido. Tudo que você pensa em você, um homem estúpido, um marmanjo desse, não sabe nem tratar uma pessoa com educação, acha que é um homem, isso é outra coisa. Não tem condições. Quem é homem, mulher de Deus, o amor regula. Então, ame, amar custa. Amar custa. Às vezes você é um jovem, aí tem uma tia, aí a tia, ela é idólatra, ela tem um monte de ídolo, é uma mulher que adora um ídolo, não pode ver um ídolo que ajoelha, tudo é ídolo, 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 ídolo. Ao invés de você chegar lá, quebrar os ídolos, você vai ser o melhor sobrinho, o mais amoroso. Você vai ligar no aniversário, você vai perguntar para sua tia, como é que está aí, plano de saúde, tia, um presente, lembrei de você. Quem recebe essa palavra? Você vai ser o mais amoroso. É isso que é imitar Jesus. É isso que é ser o imitador de Deus. Porque Romanos 5,10 diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Então, o Jesus é difícil. Gente, você pegar, se a vida te der um limão, faz uma limonada, isso é para incrédulo. Se a vida te der limão, você devolve açaí com banana fatiada. O caminho é estreito, meu irmão. O cristão não vive nas coisas normais, isso é padrão baixo. Você vai sair daqui tendo um batismo de amor de Jesus, uma pessoa mais amorosa. Eu fico assustado de ver conferências inteiras que não falam uma vez de amor. Porque não dá like, porque não empolga, não é legal ficar falando de amor. Vocês são a Madre Teresa de Calcutá. Nós somos tudo a Madre Teresa de Calcutá agora. A gente quer fazer algo que não é óbvio. Então, ame. Você tem que ser uma pessoa mais compreensiva. Quem ama vai ser compreensivo.
Tem gente que você gosta que todo mundo seja compreensivo com você, mas você não é compreensivo com ninguém, já viu isso? Você quer que todo mundo te entenda que você está num dia mal, mas você é o primeiro a ser uma pessoa totalmente endemoniada quando alguém faz alguma coisa. É uma pessoa estúpida, mal educada. A pessoa chega, como é que está o coração? Batendo! Já viu gente assim? Tudo dá patada. Não, o amor de Deus vai dissolver essa amargura na sua vida. Quebrantar esse seu coraçãozinho peludo. Quem ama, abre portas para o outro. E tudo isso é ser um filho de Deus, é ser um filho amado de Deus. É manifestar o amor. Às vezes você reclama, poxa, ninguém abre uma porta para mim, mas você já abriu porta para quem? Você já abriu porta para quem? Às vezes, eu fico pensando assim, as pessoas pedem coisas para mim que são impossíveis de eu fazer, eu não tenho nem condição de fazer. Mas eu falo, Deus, se essas pessoas estão me pedindo isso, me dá condição de fazer isso por essa pessoa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que tiver na minha mão, Deus, eu quero conectar, o que eu puder fazer para abençoar alguém. Eu aprendi a colocar nos meus objetivos do ano, não apenas os meus interesses. Filipenses 2 fala assim, não busque apenas os seus interesses, mas busque também o interesse dos outros. Então eu coloco as minhas metas da minha família, do meu casamento, aí eu coloco, agora como é que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu posso ajudar esse amigo? Como é que eu posso... Esse ano eu tenho que fazer uma coisa para esse amigo pelo menos. Quem está entendendo? Não dá para você fazer tudo, Deus sabe, mas dá para a gente amar mais. Dá para a gente conversar com alguém. Eu não posso ajudar todo mundo, mas alguém eu posso ajudar. Eu não tenho como assistir todos, mas alguém, alguma diferença eu posso fazer. Eu oro em nome de Jesus, para que Deus dê porção dobrada sobre a sua vida. Que Deus prospere a sua vida. Deus prospere. Quem é você com dinheiro na mão? Quem é você com influência na mão? É disso que Efésios está falando. Quem é você com poder na mão? Quem é você com a caneta na mão para uma assinatura? Quem é você com um contrato milionário na mão? Quem é você? Essa é a pergunta que esse texto está fazendo para nós. Que você possa ser como o filho amado de Deus, Jesus Cristo. Viver em amor. O que está na sua vida é bênção. Tem duas maneiras de segurar as coisas. Você pode segurar assim, para baixo. Ou você pode segurar assim. Está na tua mão, mas está com a mão aberta. Porque Deus deu. A Bíblia diz que nós não levamos nada dessa terra. A gente vem nu e vai embora nu daqui. Nós não levamos nada desse mundo. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Então Deus colocou muito no meu coração essa noite. Diga aos meus filhos que é isso. A morte sacrificial de Cristo é a definição bíblica de amor. Ele nos amou. Os avivamentos são marcados por uma igreja amorosa. Uma igreja que ama. Uma igreja que se entrega. Uma igreja... Porque quando você faz isso, você silencia os inimigos. Ele não tem o que falar. Você desarma os inimigos. Essa que é o que Luther King entendeu. É isso, né? Ele fala assim, quando você ama o inimigo, você transforma ele num amigo. Então a sua vitória é uma vitória dupla. Eu oro em nome de Jesus. Se você às vezes está triste, se você está amargurado, abra suas mãos. A primeira oração que eu quero fazer, Deus, essa conferência nós não queremos sair daqui de qualquer maneira. Nós não queremos sair daqui replicando o mesmo comportamento que nós já tínhamos antes. Nós queremos sair dessa conferência aperfeiçoados no Teu amor, Senhor Jesus. Aperfeiçoados no Teu amor, mais cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, mais renunciando mais, abrindo mais mão das coisas, tirando menos satisfação com os homens e orando mais diante do Senhor. Queremos orar mais, queremos ser pessoas mais generosas. Tira a mesquinharia das nossas amizades, tira a mesquinharia do nosso raciocínio. Pessoas que vivem contando centavos. Ó Deus, dá-nos uma mentalidade de reis, de rainhas, ó Deus. Uma mentalidade maior. Ó Deus, não adianta estarmos num palácio se não mudarmos a nossa mentalidade. Muda a nossa mente, Senhor, nessa conferência. Dá-nos uma mente de Cristo, uma mente amorosa, uma mente, ó Deus, transbordante. Em nome de Jesus, prospera os teus filhos, ó Deus.
prospera, Deus, essa irmã, prospera esse irmão. Olha quem está estudando para um concurso público, olha quem está fazendo bateria de provas, olha quem está empreendendo, olha quem está com um sonho. Ó Deus, tudo isso é para a tua glória, Senhor. Tudo isso é para amar mais ao Senhor, amar mais as pessoas. Não queremos ser, ó Deus, água parada, mas que do nosso interior possam fluir rios de água viva. Enche-nos com o teu Espírito Santo, transborda sobre a nossa vida. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Emaús diz, amém. Aplauda o nome de Jesus aí, meu irmão, dá um glória a Deus. O texto diz que devemos amar como Cristo amou, entregou e subiu como aroma agradável a Deus. Quando fala isso no final do verso 2, Paulo está evocando a linguagem dos sacrifícios lá de Levítico. O que significa dizer que aroma agradável? Significa dizer que a conduta de Jesus foi aprovada, aceita por Deus. A questão do amor é uma questão de quem você quer agradar no final das coisas. Deus ou o diabo? Você mesmo ou Deus? Não, o que vale no final da vida é ser aceito por Deus. É ser aceito por Deus. O amor agrada a Deus. Você quer ter certeza absoluta que está fazendo algo que agrada a Deus? Ame a Deus e ame as pessoas. Isso resume a lei e os profetas, Jesus falou. É impressionante isso. Isso resume toda a Bíblia. Tudo que os profetas disseram está resumido em amar a Deus e amar ao próximo. Como o coração pulsa por sístole, diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Então o que importa é ser aprovado de Deus. Qual é o aroma que exala da sua espiritualidade? É isso aqui também. Quando você sai de um lugar, tem gente que sai de um lugar, as pessoas falam, louvado seja Deus que mandou essa pessoa embora, obrigado Senhor. A pessoa é perturbada, já viu gente assim? Ela chega, pesa o ambiente, a pessoa envenena o ambiente. Agora você não, você é o embaixador de Deus onde você estiver. Quando você sair, fica o aroma, o perfume de Jesus naquele lugar. Fica o aroma de Cristo naquele lugar. Fica o perfume de Jesus naquele lugar. Deus tem aberto portas na minha vida. Entrar em lugares que eu nunca imaginei que eu entraria. Sentar em mesas, conhecer pessoas que... Tem coisas que... enfim. E eu vejo que não é uma questão relacionada a mim, a minha família. Eu vejo que é o aroma de Cristo, é a presença de Deus. Que isso seja multiplicado na sua vida. Você estar em um lugar e ter essa consciência, eu estou aqui e a presença de Jesus está comigo. Irmã, você chega na faculdade, o aroma de Cristo está com você na faculdade. Meu irmão, você chega no trabalho, a presença de Deus está com você naquele trabalho. Então você vai fazendo as suas coisas, Deus está ali com você. Tem coisas que você pode fingir, tem coisa que não dá para fingir. Você pode fingir que é bonito, como? Photoshop, efeitos especiais. Você pode, né? Você tem várias maneiras de... Vocês viram que o primeiro-ministro do Japão, quem viu hoje? Isso foi hoje, ontem. O primeiro-ministro do Japão tirou uma foto com o barrigão de fora, assim. Aí fizeram Photoshop e colocaram o botão. Louvado seja Deus. Até isso, até botão eles fecham hoje. Então, agora, tem coisas que não dá para fingir. O que não dá para fingir? Não dá para você fingir que você é cheiroso se você está fedendo. Não tem o que fazer. Você pode fazer cara de cheiroso, se está fedendo, fedeu, meu irmão, fedeu. Eu tenho contado esse ano, um testemunho, eu fui convidado para pregar em Recife, eu acho que eu não contei esse aqui não, do Recife. E aí, é uma igreja anglicana. E nessa igreja o pastor falou assim, Davi, aqui a gente usa... Contei aqui do colarinho clerical? Contei para vocês aqui? Contei ou não? Contei ou não? Não, contei, você me viu contar em outro lugar. É que o vídeo me vê todo dia, tá vendo? Aí, eu fui convidado para pregar numa igreja anglicana, eles usam colarinho clerical, sabe, igual o padre, assim, que era uma vestimenta evangélica no passado. Aí, eu peguei, né, falei, olha, eu não tenho, né? Ele falou, então, se você puder usar, eu te empresto, é o nosso costume aqui na igreja. Eu falei, bispo, não tem problema, eu vou usar. Aí eu estava lá no hotel, esperando, tocou o telefone no quarto do hotel,
Eu atendi, era o recepcionista do hotel, ele falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: o quê? A roupa chegou? Sua roupa chegou. Eu falei: não, eu já estou indo buscar. Não, Santo Padre, eu já mandei subir aí. Aí eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando lá. Aí, beleza, né? Tocou a campainha. Quando eu abri a campainha, a camareira... Cadê o meu procurador, meu doutor? Tio, a camareira tinha tanto respeito pela roupa do padre, a dobrada, ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim: bênção, padre. Ela fez assim. Gente, eu não sabia nem o que falar. Eu falei assim: vá e não peques mais, eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa, né, coloquei assim, fiquei olhando para ela, coloquei em cima da cama. E aí eu fiquei pensando nisso. Quem crê que Deus fala com você no dia a dia? Quem crê? No dia a dia, sim. Quem crê? Quem crê que Deus fala com você nas situações, né, do dia a dia? Você tem que ficar ligado. Deus está falando. Amém, 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 amém. Eu olhei assim, aí eu fiquei pensando naquilo. Por quê? Porque é fácil para a gente perceber a tradição dos outros. Só que nós também temos a nossa tradição. Nós também temos um modo de falar, um modo de agir. É ou não é? É ou não é? Quando você aprende isso, você pode fingir. Você pode começar a ser um imitador de Deus, entre aspas, um imitador de Deus de fachada. Esse dia, eu fui confrontado. Eu estou contando essa história, acho que eu falei do Dênio no começo do ano. Eu estou contando esse ano todo essa história. Aí, a história de 2000, cada ano tem que mudar a história, né? Aí, esse é o testemunho de 2024. Eu ajoelhei lá na cama e falei assim: Deus, não me deixa virar uma fachada. Deus me desafiou esse dia. Falei: Deus, eu vou colocar essa roupa aqui do padre, tem misericórdia de mim. Eu falei, eu não quero ser confundido com uma roupa. Deus falou, Deus me incomodou. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Que você seja o imitador de Deus como um filho amado. Que você tenha o aroma de Cristo. Que você não ganhe só aprovação das pessoas, que você ganhe a aprovação de Deus. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto continua dizendo, número 1, eu tenho que andar em amor. Mas eu quero imitar Jesus, eu também tenho que andar na luz. O segundo tema do texto, que já começa no verso 3, é santidade. Jesus nunca pecou. Primeiro, Jesus amava as pessoas. Jesus conversava com as mulheres, com a samaritana, com as crianças, com os religiosos, com os corruptos. Tanto é que um dos modos de ofender Jesus ele assenta com os publicanos e pecadores. Porque Jesus amava as pessoas. Jesus amava. Ele é um comilão, ele é um beberrão. Em nome de Jesus, que você seja confrontado no seu amor com o próximo. Se você ama só quem você gosta, isso aí é um padrão muito baixo para um filho de Deus. Nós somos desafiados a amar justamente aqueles que nos incomodam. Justamente aqueles que nós não concordamos. É aí que você mostra que você é um filho de Deus. É quando você ora, tipo Jonas, queria que todo mundo morresse. Deus, eu não quero pregar. Isso é avivamento. Jonas pregou sem vontade e todo mundo se arrependeu e converteu. Imagina se ele tivesse com vontade. Imagina se ele falasse, hoje eu vou pregar para os ninivitas. Não, ele pregou sem vontade. Então Deus quer te esticar, amém, queridos? Deus quer te esticar, alargar o teu amor, alargar a tua mente, alargar. Jesus, ele veio, ele não cabia. Jesus é indomesticável. Ele falou, o Espírito sopra onde quer. Outra marca de Jesus é que ele era santo, puro. Ele foi tentado em todas as coisas sem jamais pecar. Ele andava nos lugares, mas sem jamais se sujar. Quando Jesus tocava no leproso, não é a lepra que contaminava Jesus, era a santidade de Jesus que curava o leproso. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, você quer imitar Deus? Então, entre vocês não tem que haver nem menção de imoralidade sexual. Olha que interessante. Nem menção de imoralidade sexual. Isso aqui é uma coisa muito séria. Ela traz uma linguagem do Salmo 16, verso 4. O rei Davi escreveu o seguinte salmo: não participarei
dos sacrifícios de sangue dos ídolos, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O que isso mostra para nós? Que nós não podemos, nem com a nossa boca, nos dar permissão de ficar falando piadas imorais. Olha o que Paulo está falando para a igreja dos Efésios. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, olha aqui. Então, não deve haver nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Essas coisas não são apropriadas para quem é santo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não convém. Eu tomei uma decisão. Eu não quero imitar Satanás, eu quero imitar Jesus. Então tem coisas que não convêm para mim. Isso não me dá prazer. Então, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, nem piadinhas que são inconvenientes. Ao invés disso, tem que haver ações de graças, gratidão, louvor na nossa boca. Então a sua boca, o seu WhatsApp, isso que você posta, isso que você escreve, não tem coisas que não é bom você falar, tem palavras que você evita. Amém, queridos? Porque você está imitando Jesus. Não tem um palavrão que Jesus falou na Bíblia. Jesus nunca falou um palavrão. Jesus nunca contou, nunca falou esse tipo de coisa. Então, isso tem que te incomodar um pouco. Isso tem que te incomodar. Se a boca fala do que está cheio, então saiu uma piadinha ali, uma aqui, quer dizer, lá no fundo tem um espaço para uma coisa que Paulo está falando, que tem que extirpar da sua vida. Tem que tirar isso da sua vida. Tem que tirar isso da sua vida. Então, o salmista diz, eu não vou nem mencionar o nome dos ídolos. Olha a seriedade de Davi. A menção recorrente da imoralidade gera uma familiaridade desnecessária com a imoralidade. Tira dela a repugnância e o horror que é devido a ela. Então a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o mundo é um mundo sujo. Eu conversava com um homem recentemente, e ele chorando, ele não é cristão, ele perturbado, num jantar, num dos restaurantes mais finos do Brasil, ele me pagou lá o jantar, falou, eu quero conversar com o senhor, pastor, vem cá, uma confusão, eu fui lá falar com ele pegou e começou a se confessar para mim, eu já falei, eu não sou padre, as pessoas estão achando que eu sou padre, eu não sou. Ele, não, eu tenho que falar com alguém, ele falou, ele tem tanta amante, que ele tem um telefone para cada amante, um aparelho de telefone para cada amante. E o cara vai entrando numa mentira tão grande, que ele esconde os telefones debaixo do banco do carro dele, num velcro. O cara está endemoniadaço. Eu falei assim, cara, você está doente. Eu falei, você é um tarado. Eu falei para ele, você ficou doido. E ele chorando, eu falei, eu não aguento mais. Porque é uma mentira, para esconder outra mentira, para esconder outra mentira, para esconder outra mentira. A pessoa se perdeu completamente, a pessoa se perdeu dentro dele mesmo. E ele falou assim, eu estou vivendo numa situação, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu falei assim, tem uma saída para você, é a morte espiritual. Eu falei, você tem que morrer para espiritual, você tem que morrer para essa vida, cara. A Bíblia descreve, você tem que morrer para essas coisas, crucificar isso e nascer de novo com Jesus. Você precisa ser regenerado. Não é uma questão, é isso que Paulo está falando. Quem quer ser o imitador de Deus, ele vai dizer, então, vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Todo mundo quer ficar falando do reino de Deus, do reino, mas o reino de Deus não é para quem é cheio de cobiça, de idolatria, de imoralidade, é para os santos e lavados no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, isso aqui não é popular falar, isso aqui não empolga ninguém. Vá para o inferno, amém, queridos? Eu não estou nem aí. Tem que pregar a palavra, amém, queridos? Ficar falando, aqui, o que a Bíblia diz é isso aqui. Irrita mesmo, eu quero que você fique irritado hoje. Ninguém os engane com palavras tolas. Tem muita gente na igreja que está enganada, porque a palavra não é nem lida, nem pregada, nem ensinada. Eles pulam os versos que não interessam para o povo, que são indigestos.
mas isso traz morte lá na frente. Então ninguém engane vocês com palavras todas, porque é por causa disso que a ira de Deus vem, porque a pessoa vive na desobediência. Então, não participe dessas coisas. Antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. A vida na luz é descrita como uma vida frutífera, com bondade, com justiça, com verdade. Então, será que você está em trevas? Você tem que viver uma vida que você não tem nada a esconder. Que você não tem... A pessoa pega o seu telefone e tem gente que tem mini infartos. Quem já viu isso? O que você está escondendo? Então, provas que você está escondendo, vivendo nas trevas. Primeiro, vive apagando as coisas do histórico. Do computador, do telefone. Você não é o que posta no Instagram, você é o que você apaga do WhatsApp. O que você tanto está querendo esconder? Porque está em trevas, está vendo? Não quer que venha a luz. Você não quer que venha luz na tua vida. Só que essa é uma conferência que é para vir luz na sua vida. Você não precisa estar... Podia estar lá com a minha esposa, com a minha filha, podia fazer outra coisa. Se a gente está aqui, passando raiva, é por quê? A palavra, ela às vezes não é isso. Às vezes tem palavra doce, tem palavra que... Então, olha aqui. Eu estou pregando assim porque o Vini me deu liberdade. Amém, queridos? Quando você está escondendo muita coisa, é porque está em trevas. Eu sou um filho da luz. Deleta. Não tem luz. Outra marca, mentira. Por quê? Porque é uma mentira para esconder outra, Está em trevas. Outra marca, culpa os outros o tempo inteiro. Culpa o outro. Não assume. Quer viver como um filho de Deus? Vem para a luz nessa conferência. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Você ora, Deus, eu quero deixar aqui esse pecado. Eu quero deixar aqui esse peso. Você não pode ser um imitador de Deus, vivendo uma vida desfigurada. Você recebe em nome de Jesus? Não pode. A primeira coisa que Deus faz na Bíblia, e disse Deus, haja luz. Deus é luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quando chega a luz, as trevas são dissipadas. E aqui é muito bonito. Por quê? O fruto da luz é bondade, justiça, verdade. Não participe das obras infrutíferas das trevas. A vida nas trevas não chega em lugar nenhum. A vida na escuridão é perda de tempo. Uma vida nas trevas, ela é ingrata demais. Sofre e ainda não chega em lugar nenhum. Não. Tudo que é exposto pela luz se torna visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E aí tem uma das partes mais bonitas desse texto. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Só que isso não está escrito em lugar nenhum, Paulo. Por que ele falou, por isso é que foi dito? Talvez, tem 3 textos do Antigo Testamento que parecem um pouquinho. Jó 14, verso 12, Isaías 26, verso 19, Isaías 61, verso 1. Só que é diferente. O que os biblistas ensinam? Muito provavelmente, isso daqui é um hino da igreja cristã primitiva que Paulo está citando, que era conhecido comumente, era conhecido de Efésios. Olha que bonito, já era uma música sobre avivamento. Desperta, ó tu que dormes. Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha 20, 30 anos aqui. 20, 30 anos. Então eles ainda estavam sob o impacto do ressurreto. Jesus é luz. Jesus está vivo. E essa é uma conferência de despertamento. Desperta você que está dormindo. Desperta tu que dormes. E Cristo vai brilhar sobre você. O cristão tem que estar posicionado no velador para brilhar. Jesus não disse para Roma é a luz do mundo. Jesus não disse para o Sinédrio, que o Sinédrio é a luz do mundo. Ele disse para você, igreja, vocês são a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Emaús é a luz do mundo, porque é a igreja de Jesus. Os discípulos, apenas eles receberam essa palavra. Você está sendo chamado nessa conferência para se posicionar no velador e brilhar a luz de Cristo onde você estiver.
Brilhar a luz de Jesus. Claro, se você viver em santidade, por isso que você tem que renunciar às trevas. Você tem que renunciar à escuridão. No Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou? Livra-nos do mal. Quando você ora, a última prece, o último pedido da oração do Pai Nosso, o sétimo e último pedido, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Você está assumindo uma posição do lado de Deus, do lado do bem, do lado da luz, do lado da bondade. Amém, queridos? Livra do mal. Nós não temos nada com as trevas. Nós não temos nada com o maligno. Eu não tenho nada. Nós queremos brilhar a luz de Deus. Queridos, tem um missionário chamado Peter Milne, que na lápide dele, é muito famoso isso, está escrito assim: quando ele veio não havia luz, quando ele partiu não havia trevas. Que a sua vida, ao chegar em algum lugar, as pessoas possam ver a luz de Jesus em você. Brilhe. Brilhe onde você estiver, resplandeça a luz de Deus, resplandeça com as suas palavras, com as suas atitudes. Essa semana está sendo entregue o Prêmio Nobel 2024. Você sabia que 65% dos vencedores do Prêmio Nobel cristãos. O Prêmio Nobel da Paz, ele é majoritariamente dominado por cristãos, porque são pessoas que se colocam na brecha diante daquilo que Jesus ensinou, amar as pessoas, buscar a paz. Os hospitais foram criados. Eu fui hoje, me chamaram aqui para falar na formatura de medicina, lá em São Paulo, e eu tenho repetido isso onde eu vou, né? Os hospitais foram criados pela igreja. São Basílio Magno foi um líder cristão que inventou a instituição hospitalar no ano 269 depois de Cristo, na igreja bizantina. Não existia hospital. Parece uma coisa óbvia hoje, mas não era. Para ter hospital, antes tem que ter uma ética de amar as pessoas, antes tem que ter Jesus. Tudo que Jesus tocou foi transformado. Ele tocou o tempo, é antes e depois de Cristo. Tudo que Jesus tocou mudou. A cruz era um instrumento de tortura, de dominação, de morte. Hoje a cruz é símbolo de remédio, é símbolo da cura, é símbolo do hospital, é símbolo da salvação. Então, isso é brilhar. Onde você estiver, que você possa brilhar a luz do Senhor Jesus. Não é suficiente viver o Evangelho interiormente, precisamos manifestá-lo. Eu oro em nome de Jesus para que os seus dons sejam multiplicados, seus talentos sejam multiplicados e os seus talentos floresçam. Os seus talentos floresçam para a glória de Deus. E as pessoas sejam impactadas pelo dom de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando você fala assim, Deus, eu quero brilhar. Sabe qual que é a oração mais perigosa que você pode fazer? É, usa-me, Senhor. Porque Deus pode começar a usar a sua vida. Deus pode começar a usar a sua vida. De maneiras que às vezes você não vai nem entender. Mas, meus amados irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu recebi convite para fazer livros, tem uma editora, né, editora secular, e me convidou para escrever livros sobre virtudes. Então, o primeiro livro é sobre gratidão, um dia sem reclamar, sobre gratidão. Agora, sobre perdão. Então, estou escrevendo o livro. E eu lembro, eu fiz 4 anos atrás esse livro, eu não tinha nem tempo para fazer o livro. Eu não tinha como fazer. Mas eu entendi o quê? Eu entendi, Deus me deu um dom. Deus, se me deu esse dom, tem um convite. Falei, Deus, abençoa esse projeto, eu vou fazer. Sabe como você faz um negócio meio assim, ainda assim? Poxa, devia estar fazendo aquela outra coisa agora, é um negócio incerto. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Só que eu estava naquela incerteza e Deus colocou isso no meu coração. Espera aí, você está recebendo um convite da editora. Você tem a capacidade para fazer. Brilha a luz que está na sua vida. E aí eu falei, não, vou terminar isso daqui. Vou terminar. E foi no meio da... Fiz o livro. Sabe o que aconteceu? Não foi lançado porque veio a pandemia. Fiz o livro em 2019. Aí fiz o livro, não foi lançado. Aí eu falei, tá vendo? Perdi meu tempo. Você fica naquelas dúvidas, né? Fiz o livro, não devia ter feito o livro. Tá vendo? Eu lembro que foi um sacrifício uma semana para conseguir terminar o livro, para fazer. Aí fiquei com aquele negócio no coração. Aí passou a pandemia, lançou o livro. Aí o livro foi vendendo. Vendeu 100 mil exemplares. Louvado seja Deus. Primeiro ano.
Aí vira best-seller, aquela coisa toda. Aí o CNN me chamou, fui lá no programa da Gabriela Prioli, do Karnal, gravei vídeo para lá, gravei vídeo para o outro, gravei vídeo. Aí fiquei assim, poxa, louvado seja Deus, né? Aí passou o ano, o outro ano, vendeu mais 100 mil livros, louvado seja Deus, vendeu mais 100 mil. O livro continua, já vendeu, nem falo do livro, nem prego do livro, nem posto nada do livro, vendeu de novo. Aí chegou esse ano agora de novo, não para, está agora alcançando 300 mil livros. Foi lançado em espanhol. Ano passado lançou em espanhol na Argentina. Eu fui lá na Feira do Livro lançar o livro. Um dia assim que é raro ser. Lancei na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Fui lá lançar o livro. Fui junto com o professor Clóvis. Chegou agora na Bienal do Livro, mês de julho e agosto. Foi o livro mais vendido do Brasil na Amazon, categoria geral de todos os livros. Eu falei com o Rostirola. Falei, Júnior, eu bati o café com Deus Pai. Sinto muito. Pelo menos 2 meses, me desculpa por fazer isso. O Júnior é um fenômeno, né? Café com Deus Pai. Mas aí, bateu ele, vendeu mais que ele, vendeu. Colin Groover, Padre Marcelo, sinto muito, viu? Sinto muito. As pessoas postam. Quando foi semana passada, a Maraísa postou meu livro. Falei, louvado seja Deus. E falei, eu estou aprendendo as músicas agora para cantar. Eu peguei e falei assim, quem que é essa menina aqui, Natália? Eu não sabia quem era ela. Não sabia quem era ela. Ela falou, Davi, isso aí é Maiara, ela é uma famosa. Eu falei, mas ela é irmã da igreja? Eu falei, não! Ela é cantora sertaneja. Eu fui ouvir a música, eu fiquei tão triste na sofrência, meus irmãos. Eu falei, Deus, tem misericórdia. É muito triste essas músicas. E aí a Maiara postou, mandou mensagem. Eu falei, Maiara, tá aqui. Eu convidei ela para vir no culto hoje, que ela está em Orlando. Ela falou que ia vir no culto. Na próxima ela vai vir, conferência no que vem. Ela falou que vai vir. O que eu quero dizer para você? Se Deus tem colocado talentos na sua vida... Gente, eu nem escuto essas coisas, eu escuto rock. Escuto G3, Rodolfo. Eu não tenho nada contra, mas assim, não é... O que eu quero dizer, quando você fala assim, Deus... Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O Senhor me deu esse talento. Eu quero brilhar a tua luz. Chega no teu quarto hoje, ajoelha lá antes de mim e fala, Deus, esse ano está acabando. Eu estou lendo a tua palavra aqui. Eu tenho que brilhar a luz nas trevas, despertar. Mas eu estou vivendo uma vida, a minha vida é a mesma coisa toda hora. Não brilha para ninguém, nem do seu lado. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se você falar assim, eu quero fazer esses projetos, não é para a minha glória, é para o teu nome ser exaltado. Você vai colher até onde você não plantou. Deus vai multiplicar acessos na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. Deus vai transbordar celeiros na sua vida. Por quê? Porque o que entra na sua vida ilumina outras pessoas. Não vira uma coisa que é um fim em si mesmo. Não vira uma coisa que se torna mesquinha. É por isso que você tem que ser uma pessoa que ama, uma pessoa que vai receber então a luz de Deus, e essa luz começa a irradiar onde você estiver. Você vai alcançar pessoas que você não imagina. Deus vai te dar acessos novos nessa reta final do ano. Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Assim como Deus tem me dado portas, Deus abre porta onde não existe porta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar na sua vida. Deus está dizendo, você vai atravessar paredes com o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou, Ele atravessava as paredes. Um corpo glorificado. Deus dá uma nova mente. Derrama, Senhor, ideias. Deus pode restaurar sua criatividade essa noite. Deus pode ressuscitar sonhos essa noite. Deus pode desengavetar projetos essa noite. Nessa conferência, fique atento. Esse aqui é um ambiente profético, meu irmão. Esse aqui é um ambiente regado à oração. Você não está aqui à toa. Isso aqui não é uma performance, um encontro social. Isso daqui é uma gestação espiritual. Vai conceber coisas novas na sua vida. Luz nas suas decisões, luz nas suas ideias, luz nos seus propósitos, luz nos seus projetos. Deus, eu oro por discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Porque a tua palavra diz, aprendam a discernir a vontade. Ó Deus, aprendam, verso 10, a discernir o que é agradável a Deus. Mostra, Pai, projetos que têm que ser cancelados em nome de Jesus.
Tem coisas que você tem que abrir espaço na sua vida. Quem recebe essa palavra? Abre espaço no teu coração, abre espaço na tua agenda, tira os projetos, filtra, sai joio, sai o que não presta, e vai ter uma poda para ver fruto, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Aplauda o nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, irmãos. Receba essa palavra na sua vida. Aplauda mais forte. Enquanto você aplaude, dá um glória a Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Dá glória a Deus. Diga: exaltado seja o teu nome, Senhor. Aplauda mais forte para encerrar. Aplauda o nome de Jesus. Você vive na luz. Desperta. Desperta. Chega de ficar dormindo nas trevas. Deus tem brilho, esplendor, majestade. Como que você pode viver nas trevas? Como que você pode viver a mesma vida? Nada que você faz vai para frente. Eu não estou falando de um momento ruim. Quem está entendendo? Eu não estou falando de um momento difícil. Tem gente que estagnou, morreu espiritualmente. Você era mais crente. Quem sabe você era para estar pregando aqui essa noite, mas você estagnou. Mas Deus está te chamando. Deus me mandou lá de São Paulo para vir falar: desperta, tu que dormes. Está vendo todo mundo viver a vida, está aí dormindo. Desperta, desperta. Receba aquela palavra lá de trás. Está voltando hoje na sua vida. Agora tem gente que está num desânimo. Já viu, gente? A pessoa está aqui, vê a casca de banana lá na frente. Eu vou tropeçar. Não, está repreendido isso. Eu estava falando com um casal, 10 anos noivo. Deus tem misericórdia da sua vida. 10 anos noivo. Não fica chateado comigo não, irmão. Tem que casar, viu? Eu perguntei para a mulher: você ainda ama o seu noivo? Não, pastor, claro que não. Eu falei: acostumei. Não, desperta em nome de Jesus. Chega. Estado civil, socorro. Não. Desperta. Quem recebe? Eu estou casamenteiro esse ano, viu, meus irmãos? Eu estou casamenteiro. Eu encontrei com uma moça no começo do ano. Suelen vai casar. Olha só que bem, aqui nesse ano, menos de um ano. Falei: ora por mim, eu vou orar, você vai casar. Vai casar, louvado seja Deus. Vamos orar. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Famílias prósperas, abençoadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu casei o Matheus Azato e a Maju Trindade em fevereiro. Estão numa lua de mel de 1 ano. Louvado seja Deus. Quem quer uma lua de mel de 1 ano? Um ano. Terceiro, quem quer imitar Jesus? Quem quer imitar Jesus aí? Olha aí. Andar em amor, andar na luz e andar com sabedoria. Para a gente fechar, olha que bonito, verso 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não como insensatos, mas vivam como sábios. Jesus viveu uma vida de sabedoria. Jesus viveu uma vida de total sabedoria. Jesus abria a boca, todo mundo calava para ouvir Jesus falar. Palavras de vida. É o Sermão do Monte, é o texto mais estudado na história da humanidade. A sabedoria de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que ter a mesma mente de Cristo em nós. Então, Deus quer te desjumentizar nessa conferência, amém, queridos? Deixar de ser um jumento, ser um cristão. Deixar de ser uma pessoa que pensa nas coisas de baixo. A briga de Paulo era essa. Ele fala aos Colossenses: pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Então ter discernimento, a mente de Cristo. Romanos 12 fala de ter uma mente renovada. Renovação da mente. E aqui mais uma vez, estão percebendo? São temas, o tempo inteiro a Bíblia fala de amor, fala de luz, de santidade, fala de sabedoria. E mais uma vez, quer imitar Deus, você tem que ser sábio. Deus é sábio. Burro é o diabo, meus irmãos. Olha aqui. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não como insensato, uma pessoa tola, uma pessoa estúpida, uma pessoa que fala, depois pensa no que falou, uma pessoa que não sabe tomar uma decisão,
Uma pessoa muda toda hora de opinião. Não, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que interessante, Paulo está dizendo que uma pessoa sábia, ela sabe gerir o tempo da vida dela. Os dias são maus, mas você vai viver as oportunidades de Deus, no kairós de Deus, o kairós. Aqui o termo é kairós, kairon que aparece aqui. Então, o kairós é mais do que o cronos, é ter o discernimento, o que falar naquele momento. Quem está entendendo? Como agir, como viver aquela estação. Eu oro em nome de Jesus, para que Deus te dê esse discernimento dessa estação que você está. Uma vida no curto, no médio, no longo prazo, no prazo eterno. Então é isso que ele está falando aqui, ter discernimento. Então você aproveitar a oportunidade. Tem pessoas que estão perdendo oportunidades. Chega de perder oportunidades. Você fala: Deus, eu quero reconhecer a oportunidade, eu quero entender o teu propósito na minha vida. E aí ele diz assim: então, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Como que você vai compreender a vontade do Senhor? Além da palavra do Senhor, a vontade revelada de Deus. Então estudar, quanto mais você ler a palavra de Deus, o que você leu da Bíblia esse ano? Então, quando você não tem discernimento, você perde a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é verdadeiro, do que é falso. Em nome de Jesus eu peço essa nitidez de discernimento espiritual na sua vida. Cuidado com o mel oferecido na ponta de uma faca. Tem pessoas que vêm com propostas falsas. Tem pessoas que vêm o tempo inteiro falando: ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fechar esse negócio. Não, eu peço em nome de Jesus, Deus, tira escamas dos nossos olhos para que possamos ver relacionamentos que você tem que cortar. Amém, queridos? Pessoas que só querem o teu mal, pessoas que estão te puxando para imitar o inimigo. Não, chegou uma mudança na sua vida, uma mudança de pensamento. Então, você, olha comigo que final maravilhoso para a gente orar. Ele termina dizendo então não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Ele está chamando para uma vida de lucidez. Lucidez. Então vocês não têm que ser tolo. Aí aqui Paulo está confrontando de modo frontal, né? Dionísio, deus do vinho. Ele está confrontando Baco, né? Os romanos chamavam de Baco, os bacanais. Quer dizer, eram cultos religiosos regados a vinho, onde as pessoas iam perdendo a consciência. Ele diz: isso não é uma vida sábia. Não é esse o nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que você sai desumanizado dela. Não. Nós somos imitadores de Jesus. Então, culto racional a Deus é um culto na luz, é um culto baseado no amor, é um culto que eu não vou ser cheio de vinho. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais inteligente você fica, maior compreensão. Quantos ficaram emocionados? Mais uma vez eu pergunto, vem do vídeo, não foi bonito? Passou o Philip Seymour, falou no vídeo aqui, na abertura da nossa conferência. Era uma pessoa simples. O mundo inteiro fala dele até hoje, porque Deus usou, ele foi cheio do Espírito Santo, revestido. É uma sabedoria, que é uma sabedoria do alto. É mais, eu converso com o pessoal na faculdade, os grandes intelectuais do Brasil, aquela coisa toda, e às vezes eu olho, cabeça cheia, mas coração vazio. Coração vazio. Não tem uma gota de amor, uma gota de luz, uma gota de sabedoria de vida. O que importa é ser cheio de Deus. Você já foi mais cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é como um fogo que purifica a nossa vida. E o ouro não teme o fogo. Por quê? Porque quando vem o fogo, o ouro é purificado. Como que a gente é cheio do Espírito? Está aqui falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso que a gente vai orar agora, por isso que a gente canta junto, por isso que a gente celebra, por isso que a gente começa a reunião cantando, louvando. É para a gente sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, exaltando. Por que tem pessoas que pulam em shows, em estádios, e a pessoa morre numa fila para entrar num negócio desse?
porque nunca sentiram a presença do Espírito Santo. Então a vida, ela depende sempre da próxima droga, da próxima festa, quem está entendendo? Do próximo rolê, da próxima coisa. E aí chega um tempo que isso cansa. Chega um tempo que a pessoa fala: puxa, eu fiquei vivendo de migalha em migalha, enquanto você podia se esbaldar na presença de Deus. Você sabe muito bem, né? Deixem-se aqui é algo contínuo, é uma inclinação verbal na gramática grega que significa sempre ser cheio do Espírito, algo que tem que fluir na nossa vida, viver com louvor, viver com gratidão. Qual que é o problema? Muitas pessoas começam e terminam o dia com o telefone nas mãos, falam com todo mundo, mas não faz uma oração diante de Deus, não ergue um clamor diante de Deus. Então não vai ter sabedoria, não vai ter, porque é uma sabedoria sobrenatural que Deus quer derramar na sua vida. É uma coisa que vai além do esforço humano. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Vai além do esforço humano. Jesus, ele era questionado. Eles falam assim: onde que você estudou? Você não era o filho do carpinteiro? Por que está com toda essa sabedoria aí? Está vendo? Jesus era confrontado pelo sistema religioso. Por que você está? Você não era o filho do carpinteiro? O que você está falando da Torá agora? Falando da lei de Moisés? Por que você está falando isso aí? Porque é uma sabedoria do alto, amém? Então você tem que ser um filho amado de Deus. Às vezes você já é muito culto aqui na terra. Eu sei de pessoas aqui muito cultas nessa igreja. Sei de pessoas aqui de muita influência. Sei a graça que Deus tem derramado, Érica, Vina, a vocês. Deus tem derramado uma graça específica aqui no Emaús. Uma graça de alcançar o nicho mais difícil de ser alcançado do Brasil. A igreja evangélica alcançou todo tipo de gente nesse país. Eu vou encerrar dizendo isso para a gente orar, porque eu entendo que vocês têm uma responsabilidade espiritual que Deus colocou na vida de vocês. A igreja alcançou atletas, a igreja alcançou empresários há muitos anos. Isso não é de agora. A Donep, homens de negócio, quantos eventos, quantas pessoas, os atletas de Cristo, louvado seja Deus por isso, amém, queridos? Atleta, a igreja já alcançou gente da política, a igreja já alcançou gente em tudo que é lugar, nos rincões desse país. Agora, se tem uma classe que é uma casta, são pessoas intelectualizadas, sofisticadas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas que não tem amor, vivem uma vida de mentira nas trevas, vivem uma vida sem sabedoria, o tempo inteiro precisando de um estímulo. E Deus tem levantado vocês para fazer a diferença em Goiás e nessa geração, no Brasil. Deus tem levantado Emaús na vanguarda. Deus, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus tem levantado vocês com um chamado específico para alcançar. Aqui, ó, tem cheio de Chanel aqui. Louvado seja Deus, ó. Olha só o avivamento, só aqui, ó. Você chega aqui, povo cheiroso, povo. Deus tem levantado vocês agora. Não pode parar aí, quem está entendendo? Se Deus está levantando, é porque tem mais ali. Tem mais. Então a palavra é essa: deixem-se encher pelo Espírito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe esse final de ano, que Deus abençoe. Termine esse ano focado na presença de Deus. Olha que oportunidade uma conferência dessa. Vem amanhã, vem sábado, vem domingo, vai ser bem. Está só começando o que Deus vai fazer. Você vai receber palavras. Ora, leia a palavra hoje à noite. Quem está entendendo? Fica conectado, fica ligado. Fala: Deus, fala comigo esses dias. Fala, é espiritual. Você foi chamado para imitar Jesus. Cristão é um pequeno Cristo. Cristo é ungido. Cristão é um ungidinho. Nós estamos indo na unção de Jesus. Fica de pé no seu lugar.